Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 3 de maio de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Putin encurralado, russos abandonam o país. Nesse vídeo revelamos para vocês, de acordo com informações fidedignas da Rússia, como a guerra de agressão de Vladimir Putin, o ditador da Rússia, está implodindo a própria Rússia, provocando uma fuga em massa da população e o colapso da confiança no regime. Antes de continuar, a capa, ela é exatamente o que está acontecendo. Tem lá na aduana, na passagem da fronteira para um determinado país qualquer, que faz fronteira com a Rússia, que não sancionou os cidadãos russos, pessoas na fila com carros, outros a pé, para apresentarem o passaporte e poder ir embora da Rússia para outro país. Você vai entender aqui as manobras desesperadas do Kremlin para esconder essa crise econômica, a censura brutal na internet e como o mestre do Kremlin, o mestre, entre aspas, o mestre do Kremlin tenta agora culpar seus próprios aliados pelo fracasso sistêmico. Assista esse vídeo para entender por que o povo russo está perdendo o medo e por que este é o momento mais perigoso para o ditador. E também peço a você, não esqueça de se inscrever no canal, inscreva-se já. Você vai gostar sempre do que você vê aqui. Aqui é a verdade, né? E peço também a todos que deem o like já se puderem, né? Se quiserem, né? E compartilhem, recomendem o canal e façam um comentário, né? Faça um comentário sobre o fim dessa era do ditador da Rússia, Vladimir Putin. Promessas vazias de um ditador em queda. O ditador russo, Vladimir Putin, emitiu mais uma série de declarações que tentam desesperadamente tranquilizar a população russa diante de um abismo. Ele tentou convencer os cidadãos de que os graves problemas econômicos são apenas temporários e que a Rússia seria uma entidade eterna e inabalável. Ele falando do eterno, só se for pelo lado do demônio, né? Porque esse de santo, de eternidade santa, não tem nada. Logo em seguida, Putin tentou transferir a responsabilidade pelas inúmeras crises para os deputados da Duma, né? Duma é o Congresso russo, para os parlamentares, em uma manobra clara de distanciamento da crise. Os culpados são eles. Mas a julgar pelos índices de aprovação, que já divulgamos no canal aqui, inclusive, não param de cair. Os russos não depositam mais fé nas palavras do senhor do Kremlin. Em uma reunião em São Petersburgo, vocês viram só, Putin esteve presente, tinha parlamentares da Duma e alguns oligarcas. Ele pediu que aquele grupo que estava lá, ele disse que não, para não se obcecar com proibições, omitindo ele próprio e o FSB, que ele omitiu ele próprio, que ele e o FSB são os autores dessas restrições. Mas todo mundo sabe que eles são os autores. E o FSB está caçando quem não cumpre. Então você veja o cinismo do ditador da Rússia. Enquanto ele convoca parlamentares para resolverem a economia, fica evidente que a única causa de uma crise sistêmica é a guerra cruel contra a Ucrânia. A queda no padrão de vida, que a população sente isso diariamente, preços subiram, a inflação subiu, tem um autor declarado: Vladimir Putin e sua obsessão militar sobre a guerra na Ucrânia. Esse é o autor dessa implosão na vida dos russos, na implosão econômica, na implosão da vida normal dos russos. O declínio da confiança e a censura desesperada, de acordo com os dados do próprio Centro Nacional de Pesquisa de Opinião Pública da Rússia, o índice de aprovação de Vladimir Putin caiu pela 7ª semana consecutiva.
Acho que eu divulguei os da última semana, não vi os dessa semana, mas diz que estão caindo também. Estão indo, aterrissando. Em meados de abril de 2026, os números chegaram ao nível mais baixo registrado desde antes do início da invasão. A desilusão e o cansaço social são tão evidentes que até institutos controlados pelo Estado não conseguem mais esconder a realidade. Porque não dá, o povo sente isso, o povo sabe, né? Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra sugerem que pode estar ocorrendo uma luta interna por poder dentro das muralhas do Kremlin. Eles sugerem, mas isso é certamente que é verdade, tanto que eu já noticiei algumas vezes aqui para vocês. E grupos contrários às novas restrições de censura podem estar incentivando a publicação desses dados negativos para pressionar o ditador. O bloqueio da internet russa já causou perdas gigantescas para as empresas locais e o número de reclamações cresce em todas as regiões. Como medida de proteção, o uso de VPNs na Rússia aumentou 14 vezes em apenas um ano, atingindo a marca de 35 milhões de downloads. É um número significativo. A taxação do espaço digital e a fuga da realidade. O regime agora descarta as VPNs como ferramenta hostil e prejudicial, planejando inclusive cobrar taxas pelo seu uso. Eu não sei se aqui no Brasil aprenderam com ele ou ele aprendeu no Brasil de taxar, né? Vamos taxar tudo. A partir de maio de 2026, a Rússia pode se tornar o primeiro país do mundo a obrigar cidadãos a pagarem para acessar uma internet livre. Putin continua tentando transferir a culpa pelos desastres do país para funcionários, parlamentares e até para o próprio povo. Após os ataques à refinaria de Tuapse, que continua sendo uma calamidade pública, onde o óleo choveu sobre a cidade, causou incêndios massivos, o silêncio do Kremlin foi ensurdecedor. O porta-voz Peskov mencionou a necessidade de limpeza, mas ignorou os apelos desesperados dos moradores atingidos pelos desastres que pediam uma intervenção, pediam ajuda. Especialistas políticos observam que Putin evita ser associado a qualquer derrota ou catástrofe, preferindo o silêncio até que a poeira baixe. Este comportamento revela um regime que teme a própria sombra e que está apavorado com o crescimento do sentimento de revolta interna. E o que está acontecendo hoje dentro da Rússia está gerando muita revolta interna. O povo, apesar de ter as informações controladas pelo ditador da Rússia, pelo Kremlin, ele sente, ele sabe o que está acontecendo. A exemplo desses que têm as VPNs, eles conseguem ter acesso às informações verdadeiras que vêm do exterior, inclusive da Ucrânia. Muita gente, além de ouvir na Rússia o que diz a Rússia, muita gente ouve a Ucrânia, ouve outros canais, e bem como ouve outros países. Houve até a verdade daqueles que eles querem, que o ditador quer censurar, que são russos, estão na linha de frente e estão dizendo que a Rússia está perdendo essa guerra. Os próprios russos, porque são pessoas de credibilidade. Ou seja, a informação, mesmo ela sendo controlada, ela sendo censurada pelo Kremlin, os russos sabem o que de fato está acontecendo ali no teatro de operações. Para nós, e isso é muito ruim, né? E muita gente está indo embora, como eu falei já no início, na abertura, está indo embora. E são filas, e tem gente que está indo embora fora do controle dos postos. Porque imagina, pela idade que a pessoa tenha, se houver uma mobilização, eles não poderão sair do país. Então eles estão indo, procurando uma fronteira seca que não seja de um acesso tão difícil para fugir do país. Naqueles países como a Geórgia, como o Cazaquistão, entre outros, que fazem fronteira e não proíbem a entrada de cidadãos russos.
O isolamento de Vladimir Putin não é apenas internacional, mas agora se manifesta dentro de suas próprias fronteiras, ao transformar a economia russa em um anexo da máquina de guerra e sufocar as liberdades básicas. O ditador russo empurrou seu povo para a fuga e para a desilusão. O aumento das restrições e a queda na popularidade são sinais claros de um regime que perdeu o controle sobre o futuro. A guerra contra a Ucrânia, que deveria ser a demonstração de força de Moscou, tornou-se a âncora que está afundando o ditador, mas o que é pior, está afundando a Rússia e o seu destino. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com você, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe, faça seus comentários, eu conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.